Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o novo modelo treinado pela Nose. O modelo já foi treinado, foi apenas um teste. Então esse teste foi em um modelo de 15 bilhões de parâmetros treinado com 100 bilhões de tokens. A gente pode ver que 15 bilhões de parâmetros é um tamanho razoável para o modelo, 100 bilhões de tokens é um tamanho razoável. Então a gente vai estar falando sobre isso aqui. Isso aqui é outro modelo que foi treinado utilizando a internet. Então basicamente ele não foi treinado em apenas um cluster de placas de vídeo, foi treinado utilizando vários clusters de placas de vídeo em lugares diferentes, tá? A gente pode ver aqui em locais nos Estados Unidos e inclusive um lugar na Europa, né? Então a gente vai estar vendo aqui, a gente pode ver basicamente porcentagem de erro em alguns dos benchmarks. No RelaSwag conseguiu 52%, MLU 23%, lembrando que é um dataset extremamente pequeno, ainda foi um modelo de teste, tá? Então basicamente esse modelo não viu dados o suficiente para sair também, e ainda é um modelo de apenas 15 bilhões de parâmetros. A gente pode ver informações como a quantidade de tokens que o modelo consegue processar por segundo, que são 134 mil, que a gente pode ver o modelo aqui, inclusive a gente vê o erro do modelo 2.09. Então, o que a gente vê nesse projeto são algumas coisas bem interessantes. A gente já sabe que treinar um modelo via internet é algo bem interessante, só que isso inclui alguns problemas, né? Alguns desafios. Um dos desafios é a questão de como transferir os dados, no caso, os gradientes, de forma efetiva, já que a gente tem que transmitir esses dados. Então, aqui nesse paper da Nose Research, eles introduziram esse novo otimizador, tá? Chamado de DMO, que é Decouple Momentum Optimization. A gente pode ver no abstract que aqui eles falam que treinar grandes redes neurais tipicamente precisa de dividir os gradientes entre os aceleradores através de interconectores especializados de alta velocidade. Então isso requer que a gente tenha basicamente interfaces de rede. A NVIDIA, inclusive com a aquisição, acho que da Mellanox, conseguiu fazer com que esses aceleradores de internet conectem as placas de vídeo com uma taxa de transferência de dados bem alta. Isso facilita bastante porque a latência entre cada cluster, cada nó, deve ser o menor possível para que o treinamento seja feito da forma mais efetiva, né? Então a gente pode ver aqui esse novo otimizador. A gente vai dar uma olhada no código. Então basicamente esse otimizador é bem interessante. Acho que um otimizador, inclusive eles estão testando contra o Adam W, que seria uma melhoria do otimizador do Adam. Então basicamente no paper a gente tem aqui várias informações falando sobre quantização e especificação, falando também sobre LoRa e Federated Averaging. Basicamente deve ser ali pegar a média de um batch, que seria interessante. Ok, basicamente a gente pode ver aqui várias informações. Vamos ler o código do otimizador. A gente pode ver aqui o código do demo, que a gente pode ver o código. Eles estão fazendo herança da classe SGD, né, que seria o Stochastic Gradient Descent. A gente vê os hiperparâmetros. E o que eu achei mais interessante nesse código que vocês vão ver aqui é algo que eu acho que eu não tinha vídeo, que basicamente isso aqui é o DCT, né? Então basicamente aqui eles estão codificando e decodificando os parâmetros dos gradientes. Eu acho uma coisa inovadora. Basicamente eles estão usando compressão de dados para conseguir uma forma mais efetiva de transferir esses dados. Eu acho uma coisa interessante. Vocês podem pensar mesmo em um ambiente onde você tenha duas placas de vídeo, fazer compressão de uma placa de vídeo para outra no otimizador já ajuda bastante. Eu tinha falado no vídeo sobre o Intellect One, sobre o que Microsoft tinha criado um otimizador de 1 bit. Isso aqui não é um otimizador de 1 bit, mas mesmo assim deve ser bem efetivo, né? A gente não sabe qual é a taxa de compressão que isso aqui alcança, mas deve ser uma taxa de compressão interessante. No futuro a gente vai ver mais projetos onde a gente vai ver novos modelos treinados pela própria comunidade, não apenas pelas gigantes, né, como a Microsoft, que possam treinar esses modelos, que a comunidade possa treinar um foundation model, né? A gente pode ver que futuramente a gente pode esperar isso, principalmente com o advento de novas placas de vídeo que serão mais capazes e terão mais capacidade de hardware. A gente pode esperar que a comunidade em si tenha seus próprios modelos. E por último, para fechar o vídeo, vamos falar sobre IA generativa, né? Então, basicamente, o World Labs, que é uma nova startup, eu acho que uma das fundadoras dessa startup é a Fei Li, que é famosa pela ImageNet, né? O projeto ImageNet. Então, a gente pode ver aqui que basicamente isso aqui é um modelo de difusão que gera o que seria uma espécie de um mapa de um modelo onde você consegue controlar. Estou
controlando aqui, tá? Utilizando o teclado e o mouse. Vocês podem ver aqui o mouse que vocês podem mover. Vocês podem vir nesse website e testar isso aqui. O resultado não é o mapa completo, porém, a gente pode ver que não é apenas um parallax, né? É algo que aqui a gente pode navegar um pouco. A gente pode esperar que um modelo mais complexo seja capaz de gerar todo o cenário que a gente precise. Essa parte aqui eu achei bem interessante. Então a gente pode ver que esse modelo eu acho interessante porque a gente pode ver que isso aqui pode ser utilizado em algum tipo de projeto audiovisual, né? Já que você tem ali o fundo que é completamente 3D, né? Você consegue ali colocar algo no ambiente. Esse exemplo aqui do jardim, a gente pode olhar para cima, para baixo, né? Então gerou ali em 360. Seria mais ou menos ali o Google Maps. Então, basicamente, eu acho que se o Google quisesse replicar isso aqui, eles poderiam, já que eles devem ter bastante dados de imagens 360, o que deve ser a base para criar isso aqui, né? Eu acho que a imagem de 360 deve ser mais ou menos ali a base de como eles conseguem alcançar esse resultado. Então, a gente tem esses exemplos, né? Eu acho muito interessante, já que isso aqui deve ter aplicações em várias áreas. A gente pode esperar que mais e mais coisas devam utilizar isso aqui, né? Então, a gente pode ver aqui, a gente pode fazer efeitos, né? O efeito bokeh, tá? Você pode alterar aqui o efeito bokeh, que seria utilizando aqui o mapa de profundidade. A gente também pode alterar o tamanho da lente, né? E fazer esse efeito aqui que é bem bacana, esse efeito de meio que de zoom, né? É um efeito bacana esse efeito aqui. Deixa eu só ver aqui. Então a gente pode criar esse efeito, que é um efeito bem bacana para usar aqui numa intro de um vídeo. Seria bacana nesse efeito. Parece um efeito bem interessante. Existem outros efeitos aqui, né? A gente pode ver aqui o mapa de profundidade. A gente pode navegar e a gente consegue ter o mapa de profundidade ainda. Então eu vejo isso aqui como outra oportunidade para conseguir mais dados, para treinar outros modelos, né? Acho que isso é algo interessante. Então a gente aqui consegue controlar ali mais ou menos onde a luz é projetada, né? Eu acho interessante. Temos outro efeito aqui. Esse efeito aqui é um efeito de ondas, é efeito de ondas, efeito com a onda de cor. Isso aqui é uma pintura. A gente pode ver aqui a pintura original. Vamos ver essa pintura aqui. E basicamente ele converteu a pintura em meio que um mapa, né? Eu acho que inclusive consegue gerar outras partes, né? É outra coisa interessante. Eu acho que com a foto da Mona Lisa ele também poderia ser capaz de gerar o resto do mapa. E aqui estão falando sobre como isso aqui poderia ser utilizado, né? A gente pode ver que isso aqui seria um quarto, meio que uma sketch. E aqui existe World Labs is demonstrações changing the approach de to como creative isso pode ser problem utilizado. solving, generating a full something that was not possible before, and I'm excited to share on a large project. You typically need to documents, but this can be timed. World Labs model, I can quickly generate multiple fully 3D environments. Here's another exciting use case. Build or purchase 3D environments, take screenshots, and then process them using tools like Stable Diffusion. While effective, this process can take hours or even days. With World Labs Tech, I can rapidly create a room, choose my angles, take some screenshots, which can then be stylized in an image generator like Comfy UI or Automatic 1111. This ensures consistent looking backgrounds while preserving the environment's feel and structure. We've also seen some huge advancements in video generation. However, a major limitation they face is the lack of longer and more complex camera controls. This new 3D generation method addresses that as well. By keyframing precise camera movements, I can export that render and run it through a video-to-video generator like Runway. And this is the output Runway produced. Process was easy. Isso aqui ainda é um começo, tá, pessoal? Isso aqui é um dos começos, estão falando aqui, olhando pro futuro, né? Então, basicamente, esse é o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever, isso ajuda bastante. Então é isso. Falou e fui!